Quão grave é esse alerta? A ONU realmente corre risco de colapso ou isso é só uma tática para pressionar os Estados-membros a pagarem? Sim, é uma jogada para arrecadar fundos, ele está tentando conseguir algum dinheiro. Eu acho que eles estão enfrentando problemas financeiros reais. Eu acho que isso é resultado de má administração e de uma suposição absurda de que os orçamentos poderiam simplesmente crescer, crescer e crescer. E que você não poderia deixar de fornecer serviços aos Estados-membros e esperar que eles continuassem pagando. Os Estados Unidos pagam, de longe, a maior parte do orçamento da ONU. Ao mesmo tempo, os Estados Unidos ficam em desvantagem nas votações da Assembleia Geral. Quase sempre, a ONU persegue agendas progressistas de DI que são claramente contrárias aos interesses do governo dos Estados Unidos, pelo menos do governo atual dos Estados Unidos. Então, acho que a expectativa de que eles teriam tudo pago sem prestação de contas foi um erro. Os EUA continuam argumentando que a ONU é ineficiente, que ela é politicamente tendenciosa, como você acabou de mencionar, é claro. Críticos afirmam que Washington está esvaziando o sistema. Quem tem o argumento mais forte e qual o real poder de influência do ZECIL? Primeiramente, o sistema poderia mesmo passar por um enxugamento ou redução. Sabe, os orçamentos da ONU têm crescido constantemente, apesar de tudo e sem nenhum retorno realmente mensurável. Existe essa ideia de que, se a ONU faz alguma coisa, ninguém mais além da própria ONU pode fazer. Mas serviços humanitários, outros tipos de causas beneficentes podem ser feitos e são feitos de forma melhor e mais eficiente por outras organizações ou entidades privadas. Então, a ONU precisa de uma mudança significativa e de uma reestruturação fundamental. Talvez a única maneira de forçá-los a fazer isso seja através desse método. Quero destacar que a contribuição obrigatória dos Estados Unidos para a ONU é uma pequena fração do que os Estados Unidos pagam à ONU, além das suas contribuições obrigatórias, que agora estão sendo retidas. Os Estados Unidos pagam bilhões em outros programas da ONU, permanecendo o maior financiador das Nações Unidas, mas deve mostrar aos contribuintes o que recebem pelo dinheiro. Certo? Sabe. Obviamente, temos visto aqui na i24 News em inglês, temos coberto intensamente. O Conselho da Paz, obviamente, que foi criado ou inicialmente criado para lidar com a crise na faixa de Gaza, mas então acabou meio que tomando uma forma própria. E está sendo essencialmente promovido por alguns como uma alternativa às Nações Unidas. É, de fato, uma alternativa às Nações Unidas? Nada é uma alternativa às Nações Unidas. E o que quero dizer com isso é que nada seria uma melhoria. Existe essa ideia de que temos as Nações Unidas e que sem elas as coisas seriam piores, o que, claro, é uma conjectura. Não acho que a história apoie fortemente isso. O Conselho de Paz foi criado para lidar com certos conflitos, mas também não possui um mecanismo compulsório próprio para fazer com que as nações cumpram. E, na verdade, não existe um mecanismo compulsório no direito internacional. Então, acredito que o Conselho de Paz foi criado para lidar com certos conflitos de uma forma melhor, mais eficiente do que as Nações Unidas. Isso não significa que seja um substituto, porque não acho que o presidente Trump queira substituir as Nações Unidas. Interessante substituir o fracasso. Quero falar sobre o que isso significa para o futuro da organização. Se a crise de financiamento continuar, o que seria afetado primeiro? Estamos falando sobre missões de paz, ajuda humanitária, monitoramento dos direitos humanos. Obviamente, houve muitas preocupações sobre o que isso significa em termos de ajuda humanitária, mas no final das contas, quem será mais afetado? Então, muitos desses programas têm seus próprios orçamentos, as missões de paz têm seu próprio orçamento, muitos programas humanitários têm seu próprio orçamento. Eu acho que os primeiros a pagar o preço deveriam, é claro, ser os salários dos burocratas na secretaria e nas outras agências da ONU. Eles precisam se reestruturar e possivelmente demitir funcionários, como na ONU a maioria das organizações enfrenta períodos assim. A ONU já passou da hora de realmente olhar e ver de quem eles precisam. A ONU tem essa ideia de que só porque a ONU faz algo, isso é essencial. Não é isso. Eles devem definir prioridades conforme o orçamento e não adaptar o orçamento às prioridades.